Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós vamos ler um texto que está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 12. Vamos ler os versículos 22, 23 e vamos pular para o 25. Diz assim a palavra do Senhor. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, graças te damos, Senhor. Oferecemos esse culto em ação de graças pelo mover do teu Espírito em nossos corações. Quero apresentar a vida de cada um desses irmãos que aqui chegaram e estão aqui apesar de todos os pesares e de todas as dificuldades que têm se levantado para impedi-los que aqui estejam. Mas eu te glorifico, Senhor, porque temos a certeza absoluta que há um propósito do Senhor na vida de cada um de nós. Que o Senhor possa falar conosco no dia de hoje, que o Senhor possa restaurar o ânimo daqueles que estão abatidos de espírito, renovar as forças daqueles que já não se acham com nenhum vigor, e que o teu nome, Senhor, em todas as coisas, em todas as áreas da nossa vida, seja em tudo glorificado. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós conhecemos bem esse texto, já lemos tantas vezes, e ele traz uma palavra, uma palavra de alerta, para que não andemos ansiosos, até porque a ansiedade, ela antecipa problemas que podem nem acontecer. E muitas vezes a ansiedade no coração do homem, além de o abater, como diz a própria palavra, essa ansiedade dá a deixa para o coisa ruim agir nas nossas vidas. A gente não pode esquecer que ele não tem poder criativo nem criador. Porque é que ele fica numa ciranda contínua ao derredor, tentando de todas as formas nos atingir? Onde ele tenta nos atingir? Nas nossas fragilidades, nos nossos pontos fracos. Então que a cada dia nós possamos dizer: Senhor, eu não sei o que me espera a jornada de hoje, mas vem comigo, Senhor, sustenta-me em tuas santas mãos e me conduz em triunfo para que o teu nome seja glorificado nas demandas que se levantarem contra mim e contra os meus. Antes de começar o culto, a gente estava conversando com alguns irmãos ali, e eu dizendo a eles que esta semana foi uma semana de muitas demandas. E não demandas apenas dos irmãos dessa comunidade, mas de muitas outras comunidades que procuram a gente, que vêm pedir oração, que vêm compartilhar aquilo que estão passando. E eu nunca vi tantos estreitos como tem acontecido na vida de tantos amados irmãos. Todos nós, indistintamente, estamos passando por momentos de extrema dificuldade, mas cremos
no Deus que tudo pode, que nenhum bem sonega àqueles que têm andado em retidão na presença do Senhor. E tudo, absolutamente tudo do lado de cada eternidade é treinamento de Deus, para que nos fortaleçamos no Senhor e na força do seu poder. Temos sido constantemente desafiados pela palavra de Deus a não andar ansiosos. E a ansiedade tem sido a mãe das mais diversas patologias que têm surgido no nosso tempo. Nunca os consultórios dos psiquiatras, dos psicólogos andaram tão cheios como em nosso tempo. E são muitos os textos bíblicos que falam sobre isso. É preciso estar sempre em alerta quanto a essas preocupações com aquilo que não aconteceu e ainda pode nem acontecer. A nossa fé precisa convencer as nossas emoções a não nos deixar assombrar pelo mal assombro que é a ansiedade. E são muitas as exortações do Senhor, segundo os estudiosos, os teólogos, dizem que há 366 vezes na palavra de Deus a expressão não temas. E a gente poderia parafrasear essa exortação com não ande ansioso, não se inquiete. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus Soberano, que tem nos sustentado com a sua mão direita fiel, apesar de todos os pesares, mas sobretudo, apesar de nós. Tudo que nós temos recebido de Deus tem sido por pura graça de Deus, que é o seu favor imerecido. Não há méritos humanos, como muitos tentam pregar ou apregoar. Se recebemos por pura graça de Deus. Esse capítulo do Evangelho de Lucas é cheio de advertências do Senhor Jesus. E ele é comparado a uma estrada bem sinalizada que norteia quem a trafega. Como tem sido a nossa rotina diária de leitura da palavra, leitura e meditação da palavra? Uma das coisas mais danosas que tem acontecido no nosso tempo é a prática da bibliomancia. Não sei se vocês já ouviram falar nessa expressão. É você, do nada, vou ver o que é que Deus tem para mim. Pá! Abre a Bíblia. E muitas vezes essas pessoas não têm nenhuma familiaridade com a palavra, muito pelo contrário. E leem determinados versículos recortados da palavra de Deus, que muitas vezes vêm ao encontro daquilo que eles querem. Não podemos nos esquecer que o coisa ruim conhece a palavra de Deus muito mais do que nós, de Gênesis até o último capítulo de Apocalipse. Então que nós estejamos atentos, vigilantes. Escolha um livro bíblico para ler. Um livro do Velho ou do Novo Testamento, ou um livro do Velho e um livro do Novo Testamento. Leia todo. Cada dia você lê um capítulo, você pede que o Espírito de Deus ministre ao seu coração naquela leitura que você vai fazer. E invariavelmente, quando agimos assim, nós encontramos respostas, sobretudo de consertos que precisam ser feitos, não no outro, mas em nós. E a gente tem repetido isso inúmeras vezes neste lugar. Estamos todos em obras. Do lado de cá, ninguém está pronto.
Cristão maduro, Deus colhe. Então, que nós possamos buscar a presença de Deus. É interessante estudarmos todo o capítulo no qual estão inseridos esses versículos lidos, capítulo 12 de Lucas. Hoje eu gostaria de me deter em algo que tem aprisionado e paralisado muitos em nosso meio: a preocupação. Repito, também chamada de ansiedade. Ela é uma grande ladra da saúde emocional. Preocupar-se é ocupar-se antecipadamente com algo que não aconteceu, e eu repito mais uma vez, e pode nem acontecer. Aí você pode dizer: olha, é muito fácil você falar isso. Aí eu quero rebater. Essa palavra primeiro se aplica a mim, para depois eu passar para a igreja. Estamos todos em treinamento. É interessante observarmos que quando nós lemos todo o capítulo, o fazendeiro, não consta aqui porque são nos versículos anteriores ao contexto, ele se preocupava por ter bens demais, enquanto a preocupação dos discípulos no contexto lido era por não ter o suficiente. As duas situações são repreendidas por Jesus. E quanto a nós, com o que nos temos preocupado? Com o que nos preocupamos? Com o que estamos nos preocupando agora, no presente momento? E aí eu queria me lembrar dos filhos. Enquanto os nossos filhos estavam aqui no nosso ventre, íamos para um lado, para outro, levávamos eles para aqui. Nasceram, enquanto pequenos, segurávamos pelas mãos, levávamos para aqui, para ali, para acolá. Mas depois de adultos, não há nada humano que se possa fazer, a não ser orar. E orar é tudo sempre. Aí eu me lembrei de uma irmãzinha que veio falar comigo a respeito de um filho. Até apanhar desse filho ela já tinha apanhado. O que é que eu faço? Eu disse: olha, você eu não sei. Eu sei o que é que eu faria se tivesse nessa situação. Mas eu não vou dizer a você o que é que você vai fazer. Eu não vou dizer a você o que é que eu faria. Mas antes de uma ação humana, precisa orar. E aí nós apresentamos aquele filho tão problemático ao Senhor. Eu disse: você está disposta a entregar seu filho nas mãos de Jesus? Ela disse: como assim? Eu disse: em oração. E aí nós fizemos aquela oração, entregando a vida daquele filho ao Senhor. Filho complicadíssimo. E aquele filho terminou morrendo. E morreu da forma mais trágica que vocês possam imaginar. Aquele filho era meu irmão. Minha mãe quase morre, porque ela super protegia, ela passava a mão por cima de todas as loucuras que ele queria fazer. Ele deu prejuízo de todas as formas à família. E no final das contas, um dia recebemos a notícia que ele tinha sido assassinado. Uma morte trágica, caiu como uma bomba na família. E de uma maneira muito dolorosa, depois daquele episódio, foi quando a minha mãe veio experimentar um tempo de quietude. Todas as chances ele teve, e despertou e desprezou todas elas.
que um dia aconteceu o pior. E muitas vezes a gente diz: bom Senhor, porque tinha que ser assim, tinha que ser assim. Não tinha outro jeito. E se tivesse outro jeito, o Senhor tinha feito. Mas muitas vezes é preciso que haja um choque de consciência, um choque de, sei lá, me foge a palavra. Sofremos muito. Ele deixou filhos pequenos. E só a misericórdia de Jesus. Há um cuidado constante do Senhor com cada um de nós. O que será que o Senhor deseja ministrar a nós hoje através dessa palavra? Por que esse encontro marcado com tão poucos no dia de hoje? O que é que o Senhor quer nos ensinar? E esse cuidado de Deus que devemos ter para não nos deixar enredar nas teias da preocupação e da ansiedade não pode ser negligenciado por nenhum de nós. Essas teias têm nos emboscado em cada curva do caminho. Quando somos surpreendidos por situações que nos deixam sobressaltados, com frio na alma e nós na garganta. Gostaria de deixar bem claro que quando trato desse assunto, quero dizer mais uma vez, não significa que estou livre de sentir preocupação ou ansiedade. Muito pelo contrário, essa palavra fala primeiro ao meu coração. Sei que esse é um gigante do qual temos que nos livrar em nome de Jesus Cristo. E chegaremos lá na força que o Senhor supre. E é sempre terapêutico falar daquilo que nos assombra. E aí eu pergunto hoje: qual o mal-assombro que tem assombrado a sua vida? O que é que tem inquietado a sua alma? O que é que tem tirado o seu sono? O que é que tem angustiado o seu espírito? Entra no teu quarto, fecha a porta, fala com teu pai que ouve em secreto, e teu pai que ouve em secreto te recompensará. Pega aquela situação, seja ela na forma de uma pessoa, de um filho, de um irmão, sei lá de quê, ou de uma circunstância qualquer. Na hora que você entrar no seu quarto, fecha a porta, estende a tua mão e entrega nas mãos do Senhor. E já entregue dizendo amém para aquilo que Ele fará. Porque tem uma história hoje das pessoas darem ordens a Deus. Eu exijo, eu quero, faça isso, faça aquilo. Qualquer dia a gente vai saber notícia que desceu fogo do céu e andou varrendo um bocado de crente idiota. Porque é uma falta de reverência como eu nunca vi em nenhum tempo nesses 45 anos de caminhada com o Senhor. Nunca vi nada igual àquilo que tem acontecido no tempo de hoje. Estamos todos em pleno processo de libertação, sobretudo desse gigante pavoroso que tem nos assombrado e postergado nossas vitórias. A preocupação tem sido a causa principal de muitas enfermidades, repito mais uma vez, tanto físicas quanto emocionais. Examinemos juntos as Escrituras sobre este assunto. O texto nos instrui que o corpo é mais que os alimentos e mais que as vestes. E a nossa ansiedade não muda esse quadro. E a grande tarefa da semana é que nos coloquemos diante de Deus. Senhor, eu reconheço a minha ansiedade, reconheço a minha inquietação, reconheço a minha preocupação diante dessa situação que tem assolado a minha vida, a minha casa, a minha família, o meu trabalho.
Que nós possamos perguntar ao Senhor o que é que está por trás dessa situação que tem me tirado a paz e o fôlego. Perguntemos ao Senhor. Não adianta você ir para aqui, para ali, para acolá, trazer essas agonias diante dos irmãos, porque não tem ninguém que possa resolver aquilo que tem sobrecarregado a sua alma, aquilo que tem lhe tirado o sono e a paz. Só Jesus, o Cristo de Deus. Só Ele pode verdadeiramente mudar a nossa história. E eu creio firmemente naquilo que Deus fará nesta situação que tem inquietado o seu coração. Muitas vezes no meio da noite orando, eu não tive visão, não tive revelação, isso, aquilo, nada disso. Mas muitas vezes eu estou orando à noite e me vem nomes à mente de pessoas com as quais nós lidamos, e eu digo: Senhor, essa pessoa deve estar acordada agora, orando, clamando. Vai ali, abraça, toca aquele coração, visita aquele espírito, traz paz àquele coração, de modo que essa pessoa possa dormir em paz. Tem dias que eu vou dormir às 4 horas da manhã, porque vem um, vem outro na mente, e a gente para orar, e toda vez que isso acontece, é Deus mostrando que precisa de oração, aquela pessoa precisa de oração. Amém. O desejo do meu coração é que a graça sustentadora de Deus, a graça libertadora, a graça fortalecedora, ela seja derramada abundantemente na vida de cada um de vocês. Tanto vocês que nos ouvem aqui presencialmente, quanto aqueles que nos ouvem através do vídeo. O que é que nós podemos tirar daqui como lições preciosas no meio das nossas agonias mais profundas? Primeira coisa que me chama a atenção é que nós não podemos deixar que as úlceras, as gastrites e todas as síndromes que têm surgido em nosso tempo deponham contra a nossa fé, com as grandes insígnias de nossas preocupações e ansiedades. Nunca se viu tantas doenças emocionais quanto em nosso tempo. Em segundo lugar, lutemos para não sermos associados com os incrédulos no que tange as preocupações deste mundo. Cuidado com o que temos escondido em nossos depósitos espirituais. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Problemas, medos, ansiedades, eles têm uma capacidade de se esconder nos nossos porões, que é uma coisa impressionante. Chame Jesus. Que o Senhor, Ele entre nos nossos porões, naquela hora que você está sozinho, sozinha no seu quarto. Diga: Senhor, entra nesses porões da minha alma. Vai lá dentro, onde aquele medo, aquela ansiedade, aquela agonia está escondido, Senhor, que eu não sei onde está, mas o Senhor sabe. Que o Senhor possa ir lá dentro e o Senhor possa arrancar de lá pela raiz aquilo que tem inquietado o meu espírito, tirado a minha paz e o meu sono. Em terceiro lugar, priorizemos o reino de Deus e sua justiça, e não permitamos que a preocupação destrua a nossa capacidade de pensar nas grandes e muito preciosas promessas de Deus. Atentemos para as promessas. Olhemos para o Senhor, autor
e consumador da nossa fé, Jesus, o Cristo de Deus. Senhor, eu não sei nem orar como convém, mas o teu Espírito é aquele que visita os meus porões e decodifica aquilo que eu não sei transformar em palavras. Eu não sei se vocês já vivenciaram isso. Muitas vezes a gente não sabe nem orar, não encontramos nem palavras nas nossas orações para exteriorizá-las diante de Deus. Mas uma das infinitas possibilidades de Deus é aquela de decodificar, de traduzir aquilo que nós não conseguimos dizer com palavras. E quando você apresentar ao Senhor uma causa, essa é outra coisa importante que nós não podemos perder de vista. Não venha dando ordens a Deus, dizendo a Deus como é que Ele vai fazer. Não. Apresente e diga: Senhor, eu não sei nem pedir como convém, mas eu já estou dizendo amém para aquilo que o Senhor fará nesta situação, em nome de Jesus. Eu tenho atendido mães com os corações absolutamente destroçados. Eu tenho visto situações de esposas que só a graça de Jesus. Clamemos. E hoje eu queria dizer a você: ânimo, levanta essa cabeça, glorifica o Senhor. Se crermos, veremos a glória de Deus. E não importa como o Senhor vai fazer, do jeito que Ele fizer, que estejamos prontos para dizer amém e glorificar o nome do Senhor. Em quarto lugar, que impeçamos a todo custo que essa ansiedade engane nossas emoções com pensamentos que não procedem de Deus, nem deforme a nossa perspectiva de vitória. Muitos perderam o ânimo, perderam a fé, perderam a alegria, porque têm se deixado enredar nas teias da preocupação e da ansiedade. Em quinto lugar, que avancemos com a mesma esperança do profeta Naum, quando ele diz: o Senhor é bom, um refúgio em tempo de angústia, Ele protege os que nele confiam. Aleluia. E finalmente, vamos recorrer às palavras do salmista, quando ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra aos seus corações de um modo vivo, em nome de Jesus. Queria orar por vocês.